condições atuais nos impossibilitam de estarmos juntos, né, presencialmente, mas isso não nos impede de darmos continuidade ao nosso trabalho de forma virtual e, com toda certeza, nós estamos unidos pelo pensamento e pelo coração. Com toda certeza, não tenho dúvida disso. Então, hoje nós estamos com Tawa, aqui que veio nos brindar com a sua presença. Ele vai falar sobre a alegria de viver e, com toda certeza, um tema muito interessante, muito pertinente para as nossas necessidades atuais, né? Afinal de contas, estamos vivenciando momentos difíceis, né? Um ano de pandemia não tem sido fácil para ninguém, em termos de perdas de familiares queridos, de estarmos doentes, em termos financeiros, muitas pessoas desempregadas. Então, está muito difícil e a gente precisa realmente de coisas que nos coloquem para cima, né? Que nos tragam ânimo, que nos tragam esperanças. Então, com toda certeza, essa palestra vai contribuir muito, né, para o nosso momento, para que a gente se sinta um pouco aliviado. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de dar início, antes da gente fazer a prece, para só passar para vocês, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, para a gente ter muito cuidado na hora que estiver fazendo a divulgação do link das nossas reuniões. Porque esse final de semana, nessa última palestra que teve lá do. Eita, aquele centro, Regeneração. Regeneração. Você soube, né, Marinalva? Soube. Tivemos também no discípulo do mestre. Foi, pronto. Então, deixa a gente Soube. lembrar aqui para o pessoal ficar atento, né? Que Isso. tem muita gente também que não está sabendo. Então, É. nessa última reunião do Regeneração de domingo, entrou um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, começou a fazer parte da palestra e aí começaram a falar pornografias, colocar na tela figuras e coisas que não devia, né? Mensagens realmente muito infelizes e muita pornografia, tirando onda, brincando, debochando. Então, o pessoal teve muita dificuldade de conduzir o trabalho. Eu não sei nem se conseguiram concluir a palestra, mas Eu tiveram muita estava presente, dificuldade. Foi realmente Cláudia. uma saia justa, né? E depois eles passaram uma comunicação para os trabalhadores das outras casas, pedindo para que houvesse muito cuidado no momento da divulgação do link, porque isso está ocorrendo em vários grupos, não são somente grupos espíritas, mas em encontros de igreja católica, de igreja protestante. Então, existe um grupo que realmente está chegando para perturbar, tá certo? Então, para que a gente tome cuidado. Então, vamos fazer a nossa prece de início. E a maioria, Cláudia, Oi. eu soube também que isso faz parte de um grupo também que é hacker, viu? Não é nem que talvez Né? alguém tenha passado, eles estão hackeando, valendo. Pode ter Imagino. sido, pode ter sido do jeito que você está dizendo mesmo. A gente passa para alguém que foge e vai para a mão de quem não deve. Mas Sim, tem sim, hacker nesses meios aí. é verdade. A gente Entendeu? não pode desconsiderar, né? Ok, querida. Aproveita e faça a nossa prece de início, Rosana. Faço sim, minha flor, faço. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, que nesse instante, sob a tua proteção, a proteção de Jesus, de Maria de Nazaré, de toda a espiritualidade amiga que nos cerca nesses momentos de estudo, de crescimento e reflexão, possamos estar com nossas mentes bem abertas, bem tranquilas, para assimilarmos da melhor forma possível tudo que aqui for debatido e que possa o nosso irmão, que vai fazer uso da palavra, está sob a guarda também de seus anjos de guarda e protetores e toda a nossa reunião. Paz e luz a todos nós. Que assim seja. Então, nós passamos a palavra para a Taua, que faz parte da Casa dos Humildes, e lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e lembrando que também temos que permanecer com os nossos microfones no modo desativado, tá bom? Bom trabalho, Taua. Boa noite a todos.
Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. É com alegria no coração que aqui estou para participar desse momento tão sublime, porque, segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. E o meu coração fica em festa. Segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. Feliz daquele que aqui está conectado com os bons espíritos, aproveitando nesse momento todos nós pedindo a proteção dos bons amigos espirituais, para que nós possamos ter uma palestra de aprendizado, de esperança, acima de tudo, de alegria, porque nós estamos vendo que a humanidade está muito triste, realmente, diante de tantos obstáculos que nós estamos passando, diante desse momento tão grave que nós estamos vivendo, onde as pessoas enclausuradas, né, nos seus lares, perdendo emprego, como Cláudia bem falou, nós estamos vendo que essa egrégora social, baseado em Carl Gustav Jung, que diz que existe o inconsciente coletivo, nós estamos vendo a grande necessidade da alegria de viver no coração de cada um de nós, para que essa tristeza não vá passando para as pessoas, para que não passe para o nosso familiar, para o nosso vizinho, para o nosso bairro, nossa cidade. E assim a gente fique numa situação dessa, até desprotegido realmente desse vírus. Porque eu tenho certeza que a alegria de viver, conforme os neurocientistas hoje na Terra vêm atestando, vêm comprovando, debruçado nas experiências maravilhosas científicas, que a alegria de viver nos dá fortalecimento do nosso sistema imunológico, nos dá condição de sermos felizes, porque jogamos elementos dentro da nossa corrente sanguínea. Todas as vezes que nós temos uma gratidão, uma alegria no coração, essa alegria passa para o cérebro e vai no sistema de recompensa do cérebro, colocar que as nossas glândulas coloquem na corrente sanguínea elementos, ocitocinas chamados, que vão nos dar a alegria de viver. O prazer de viver está na alegria que nós emitimos naturalmente do nosso coração. Então, nós estamos vendo a grande necessidade da vacina da paz, da vacina da alegria, da vacina da compaixão com os outros, do respeito acima de tudo, porque nós chegamos num momento onde, no final do túnel nós estamos, nesse momento, a Terra vai passar para uma nova era de regeneração, onde o magnetismo da Terra já não vai ser mais compatível com pessoas que vivem tristes, com pessoas que vivem tripudiando com as coisas de Deus, conforme nós vemos a todo momento. Então, nós temos vários exemplos na nossa vida de pessoas alegres, mesmo nas dificuldades. Eu mesmo me lembro, eu trabalhei em 1981 na Federação Espírita Olindense. Eu era novo na doutrina espírita e ia visitar os sábados ali, aquela comunidade mais pobre. Tinha uma senhora que eu nunca me esqueço, daquela casa de chão batido, mas o chão tão limpinho que dava vontade de deitar naquele chão limpinho. Os móveis eram caixote de maçã, mas tudo limpinho, tudo com um paninho, uma florzinha dentro de um copo de tapaué. Então, eu estava vendo aquela mulher, ela na cozinha, com um balde, pegava água e lavava um frango que ela tinha acabado de receber, e lavando, passando o sabão no frango. Eu disse, mas fulana, como é que você está passando sabão? Não, meu filho, tem que ser bem limpinho. Então, aquela mulher alegre, feliz, naquele casebre, numa comunidade triste para os nossos olhos materiais, era uma luminosidade imensa naquela casa, e eu fiquei impactado, que até hoje eu me lembro
dessa senhora, que com certeza já deve ter desencarnado, já deve estar numa morada luminosa, porque ela já vivia na luz, mesmo aqui, com a alegria de viver que ela tinha. Nós conhecemos na doutrina espírita um ser inigualável neste capítulo da alegria de viver, que se chama Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, eu acredito que todos vocês espíritas já ouviu falar pelo menos uma vez, 2 vezes de Jerônimo Mendonça. Ele era conhecido como o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, sempre pobre, muito pobre, era um garoto sadio, alegre. Ele vivia naquela comunidade, numa cidade de Ituiutaba, lá num rincão mineiro, no interiorzinho de Minas Gerais. E ele ali era alegre, era uma criança pobre, mas era alegre. Ele conta em uma de suas obras que o primeiro sapato que ele usou, ele tinha 15 anos. Veja só, como é que um garoto passa, desde que nasce até 15 anos, nunca teve um sapato para vestir, calçar aquele sapato. Ele achou aquele tênis num monturo de lixo, numa vez que ele ia para o cinema, porque ele gostava muito de cinema. Era um garoto que era fascinado por cinema, não tinha televisão, com certeza. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939. Pobre, com certeza não tinha televisão. Eu nem sei se a televisão já existia, eu acho que não. Acho que a televisão, pelo menos na minha casa, foi em 1960. Eu me lembro que meu pai comprou a primeira televisão na nossa casa. Então, Jerônimo Mendonça ia procurando um atalho, que era um monturo de lixo, e ele viu esse sapato e disse que assistiu, foi o melhor filme da vida dele, porque ele estava calçado com aquele tênis que ele tinha achado naquele monturo. Vejam só a alegria de viver desse rapaz. Ele, aos 15 anos, já frequentava a igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, lá na cidade de Ituiutaba, onde ele morava, onde ele nasceu, e ele conta que aos 15 anos teve conhecimento da doutrina espírita e a sua vida mudou radicalmente para melhor, com certeza, porque se ele já era um rapaz alegre, sadio, ele passou a ser muito mais alegre, porque o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita vem levantar os véus para a realidade do sofrimento, para que a gente compreenda as dificuldades sociais que nós passamos, os relacionamentos difíceis. Então, a doutrina espírita vem colaborar para que nós sejamos alegres, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, mesmo passando por grandes desafios na nossa vida, materiais. Nós sabemos que a doutrina espírita vem transformando a humanidade, porque este é o papel da doutrina espírita, transformar a humanidade para melhor. E ela tem feito isso através de 164 anos, de uma forma magistral, porque nós vemos, se fizermos uma retrospectiva da nossa vida, como nós somos felizes com a doutrina espírita. Então, Jerônimo Mendonça, ele, aos 17 anos, ele já espírita, frequentando uma casa espírita, ele teve uma experiência inusitada na vida dele. O palestrante daquela noite recebe uma entidade espiritual e dá uma mensagem ali ao público presente, dizendo: neste salão, um jovem que aqui está espírita vai passar por grandes desafios, porque ele tem uma grande missão, está faltada na dor e no sofrimento, mas ele vai superar, vai vencer essa missão. E ele não sabia que era com ele que aquilo se estava se referindo, porque ele não tinha nada, era sadio, 17 anos, jogava futebol de maneira magistral também. As pessoas convidavam ele para jogar futebol, porque ele era sadio e tinha altura, com 17 anos. E ele saiu daquela reunião espírita com aquele pensamento: puxa, quem será esse jovem que vai acontecer tudo isso com ele? Mas o destino de Jerônimo Mendonça estava traçado já por ele próprio, porque nós sabemos que nós escolhemos, antes de reencarnar, o projeto de vida que nós vamos ter aqui na Terra. A nossa missão, pequena ou grande, nós escolhemos.
E quando chegamos aqui, muitas vezes, nós falimos diante da nossa pequena missão. Nós blasfemamos contra Deus, dizendo que não gostaríamos de ter aquela vida. Quando, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher, assim como Jerônimo Mendonça fez. E aos 18 anos, uma artrite reumatoide passa a tirar a saúde daquele jovem, pobre, mas alegre e feliz. E ele começou a sentir dificuldade nas juntas e foi se agravando aquela situação. E ele não deixava de ir para o cinema. Mesmo assim, ele diz que foi assistir um filme. O nome do filme era E o Tempo Levou. Veja só que coincidência ele fala, né? E ele estava assistindo esse filme, 2 horas de projeção ou mais, se eu não me engano. Ele estava no cinema lotado, ele lá no fundo, encostado na parede final do cinema, o cinema pequenininho da sua cidade de interior. E ali foi quando terminou o filme, ele estava petrificado, não conseguia dar mais um passo, nem mover nem os dedos mais. Dali, os seus colegas levaram ele nos braços para casa. Ele era o penúltimo dos 9 filhos que sua mãe tinha. Ele, uma família pobre, 9 irmãos com ele, e ele é levado para casa, e ali a doença se agravou, e ele foi ficando totalmente paralítico, e a sua visão perdendo, aos poucos foi perdendo sua visão. Seus amigos ajudaram, construíram uma cama ortopédica para ele, colocaram um colchão naquela cama, uma espreguiçadeira, e Jerônimo Mendonça passou a ser levado para todo canto naquela cadeira, para fazer palestras espíritas, porque ele já era, nessa época, um espírita conhecido. Ele que fundou 2 centros espíritas, ele que escreveu 5 obras espíritas, ele gravou gravava vídeos de mensagens espíritas. Todo esse manancial que ele trabalhava, ele doava para as instituições de caridade, sem ficar com um tostão de nada que ele ganhava com seu trabalho maravilhoso, mesmo paralítico naquela cama imensa. E ele conta que certa vez estava no cinema, a visão ainda tinha um pouco de visão, naquela cama imensa, e ele era muito humorado e alegre com a doença que tinha. Ninguém via Jerônimo Mendonça se lastimar. Ao ponto da sua mãe dizer: meu filho, você tem 9 irmãos, você é o único paralítico e é o único que não para em casa. Ô, minha mãe, eu não posso parar em casa, eu tenho que estar na rua, tenho que estar levando o Evangelho de Jesus, fazendo o meu trabalho. Então, ele era o único paralítico na sua casa e era o único que vivia na rua o dia todo, os irmãos todos em casa, segundo a sua mãe. Pois bem, ele estava no cinema, nesta cama imensa, aquela luz apagada por conta da projeção do filme, uma moça ia passando e tropeçou naquele trambolho que era a cama dele, e ela, naquele escuro, tateou, viu que era Jerônimo Mendonça. E ela fez: não é possível, onde eu vou encontro esse aleijado? Não é possível, esse aleijado aqui dentro do cinema? Aí ele fez: também, minha senhora, a senhora não para em casa, né? Então, aquela maneira gozada que ele tinha de espontaneamente alegrar, a moça sorriu muito: realmente eu não paro em casa, enquanto você em todo canto, e você também não. E ali, naquele cinema mesmo, travou-se uma grande amizade com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele ia para todos os cantos, os seus colegas construíram, fizeram essa cama para que ele pudesse ser, não podia andar de ônibus, não tinha como caminhar, não tinha nem uma cadeira de roda, ele não conseguia, porque ele vivia com um saco de areia no peito, com 30 quilos esse saco, ele vivia frequentemente com esse saco no peito para diminuir uma dor terrível que ele tinha no peito devido à artrite reumatoide que ele tinha. Então vejam que homem alegre. Ele, os amigos dele, mais uma vez, fizeram cotas, juntaram dinheiro e compraram uma Kombi velha para levar ele, para ele poder fazer as palestras dele, porque ele não tinha como se locomover.
E Gerônimo Mendonça não parava em casa, vivia para um lado e para o outro, naquela Kombi agora, naquela cadeira ortopédica, viajando por todos os cantos das cidades próximas, ali em Minas Gerais, fazendo palestras maravilhosas. E ele dizia para Divaldo: Divaldo, você, quando termina a sua palestra, você é aplaudido, e eu sou carregado nos braços, Divaldo. Eu sou aplaudido e carregado nos braços, literalmente carregado nos braços, porque ele era paralítico, não podia andar, então ele brincava com a situação que ele tinha de doença. Todo mundo tinha alegria em ver, não olhava nem o problema de Gerônimo Mendonça de saúde, porque ele era maior do que a doença que ele tinha. Trabalhador espírita, e ele vivia naquela Kombi para cima e para baixo. E certa vez ele ia fazer uma palestra, já estava atrasado, e ele pede para o rapaz que dirigia a Kombi para ele, disse: acelera, acelera, estamos atrasados, já faltam poucos minutos. E o rapaz: mas eu já estou acima da velocidade permitida. Não, mas vá, pode deixar que eu resolvo. E o rapaz acelerou realmente, e quando não deu uns 10 minutos, lá na frente estava a polícia rodoviária pedindo para aquela Kombi que vinha em alta velocidade parar naquele momento. E o rapaz parou: está vendo, Gerônimo? Eu não disse a você, mas eu vou resolver, não se preocupe, disse para Gerônimo, né? Aí o guarda chegou e disse: meu amigo, você vinha bem além da velocidade permitida. É, meu amigo, eu sei. É porque, aí apontou para trás da Kombi, é porque eu vou levar esse meu amigo no hospital agora, que ele está aí passando mal, paralítico. O guarda esticou o pescoço, olhou e fez: quem? Esse aí? Gerônimo Mendonça? Eu conheço, todo dia passa para cima e para baixo aqui. Você vai ser multado 2 vezes porque está querendo tripudiar com os guardas naquele momento. Então, vejam só, naquele momento, Gerônimo Mendonça foi a ser ajudado pelo motorista, mas ele já era conhecido, os guardas já sabiam quem era ele. Ele era um homem conhecido ali naquela cidade. Gerônimo Mendonça extrapolava as suas viagens. Ele, certa vez, soube que Roberto Carlos, que é mineiro, todos nós sabemos, ele dizia que Roberto Carlos é o meu rei. E ele soube que Roberto Carlos ia ter um show no Canecão, no Rio de Janeiro. E Gerônimo Mendonça fez uma cota com seus amigos, encheu o tanque de gasolina daquela Kombi e disse: vamos ver, eu quero ver o rei. E os amigos: mas Gerônimo é muito distante. Não, vamos ver o meu rei, que eu preciso falar com o meu rei. Chega no Canecão, já próximo de iniciar o show, abarrotado de gente, e ele sai daquela cama ortopédica em cima da cabeça daquela multidão. Não poderia entrar pela frente do Canecão, porque ele não tinha o ingresso, nem tinha dinheiro para pagar. Foi pela porta dos fundos, para ver se lá havia a possibilidade de ele entrar e falar com Roberto Carlos. Já que ele era deficiente e tinha feito uma viagem tão longa, ele pensou: eu acho que eu vou conseguir. Mas vejam só como é o destino. Ele, quando vai naquela maca, na multidão, no meio da multidão, que chega no portão de trás do Canecão, quem está de plantão, o guarda que foi colocado naquele portão, era justamente um guarda lá de Ituiutaba, do interior onde ele morava, um guarda que foi locado lá no Rio de Janeiro para poder trabalhar nesse show do Canecão de Roberto Carlos. E o guarda fez: Gerônimo Mendonça, não acredito, você aqui, eu vim ver o meu rei. E o guarda facilitou a entrada dele e ele foi ao camarim de Roberto Carlos. Roberto Carlos, que já o conhecia desde Minas Gerais, porque ele era muito conhecido, e ficou tão impactado com a visita, honrado com a visita de Gerônimo Mendonça, que ele dedicou toda a renda daquele show para Gerônimo Mendonça naquele dia, para que ele fizesse as obras espíritas, para que ele fundasse 2 centros, as 5 obras que ele fez, uma gráfica, que ele tinha uma gráfica, conseguiu com o dinheiro que ele arrecadou de Roberto Carlos, tudo isso. Então, veja um homem paralítico, mas a alegria de viver era quem movia o seu coração, era quem movia a sua vida, quem movia o seu desejo. Para onde ele fosse, ele trazia alegria no coração. Gerônimo Mendonça, ele fazia filas na frente da sua casa.
eram filas quilométricas para ter consultas com Jerônimo Mendonça. E ele atendia multidões, feito Chico Xavier atendia lá em Uberaba, em Pedro Leopoldo também. E Jerônimo Mendonça, com a sua alegria de viver, mesmo paralítico, com um travesseiro de 30 quilos no peito, mesmo cego, totalmente cego, que ele chegou à cegueira total, ele atendia milhares e milhares de pessoas por dia na sua residência, confortando, dando obras espíritas, dando disco de mensagem de amor, e ali ele fazia a grande obra que muitos de nós que temos olhos, braços, pernas e saúde não conseguimos fazer. Então, a alegria de viver não está no corpo físico, porque nós sabemos que o corpo é um templo que Deus nos oferece, para que nossa alma aqui trafegue, mas aquele corpo, ele pode vir com defeitos, ele pode vir com alguma debilidade, algum problema genético, e é uma ferramenta que não vai poder o espírito se expressar. Se o espírito for preguiçoso, se o espírito for acomodado, mas se o espírito for alegre, se o espírito tiver a determinação de Jerônimo Mendonça, que foi um exemplo para todos nós, exemplo de alegria de viver, com certeza o corpo nada vale, porque o que vale é o espírito, na verdade. Jerônimo Mendonça era um homem cheio de humor e de alegria. Ele sempre passava por situações vexosas, situações de preconceito por conta da sua deficiência, né? Espantava as pessoas, aquela cadeira imensa, aquele homem cego, sempre deitado, mas quando abria a boca, era maravilhoso os discursos espíritos que ele fazia para cada um de nós. Então, Jerônimo Mendonça, ele era convidado muitas vezes para ir aos velórios, para fazer a prece, encomendar o cadáver naquele momento, e ele ia para vários velórios ali em Tuitaba, onde ele morava. E ele conta que certa vez ele não tinha muita sorte com bêbado. Ele diz que morreu um grande amigo dele e ele foi convidado pela família para fazer uma prece lá no enterro do seu amigo. E ele foi, a Kombi de Jerônimo Mendonça foi seguindo o carro da funerária no enterro lá em Tuitaba. E aquele caminho que chega até o cemitério, quando no cemitério o caixão do seu amigo é tirado do carro da funerária e sai carregando no meio daquela multidão, e a Kombi, onde Jerônimo Mendonça estava aberto, os outros amigos tiram aquela maca com Jerônimo Mendonça deitado, que foi atrás do caixão naquele percurso. Um bêbado parou e disse: Ave Maria, a situação está muito difícil. Estão enterrando agora até sem caixão, enterrando numa cama, achando que Jerônimo Mendonça era outro defunto que ia ser enterrado naquele momento. Veja só, Jerônimo Mendonça alegre, sorriu com aquele preconceito daquele bêbado. E certa vez, em outro velório, ele estava ali no cemitério, e as pessoas, depois daquela prece maravilhosa que Jerônimo fazia, porque ninguém nem observava que Jerônimo era uma pessoa deficiente, quando ele abria sua boca, abria seu coração para falar, ele impregnava de magnetismo todos aqueles que escutavam, ao ponto de terminar o velório, todo mundo ir embora, esquecer de Jerônimo na maca dele, na cama dele, lá no meio das catacumbas. Vejam só que situação. Quando deu 19 horas da noite, o enterro foi às 4 da tarde, 4h30, 5 horas. Quando foi 19 horas da noite, os amigos que foram com ele para o velório foram para o evangelho na casa de Jerônimo. E quando vão chegando na frente da casa de Jerônimo, quem é que está no portão? A mãe de Jerônimo, ali preocupada, e pergunta: o que é que vocês vieram fazer aqui? Os amigos dele: nós viemos para o evangelho com Jerônimo. O evangelho com Jerônimo? E onde é que está meu filho que não voltou do velório que ele foi ainda? As pessoas: fulano, você não pegou, e saíram todos na carreira, foram buscar Jerônimo lá no velório. Ele estava cantando alegremente, lá na escuridão do cemitério, na sua maca, aguardando que chegasse o recurso para que ele saísse dali. Vejam só que homem maravilhoso. Jerônimo Mendonça
era de uma alegria inigualável. Ele levantava qualquer um que estivesse com tristeza no coração, porque ele tinha o dom de magnetizar as pessoas com a alegria de viver, o qual hoje nós somos convidados pelos neurocientistas para assim fazermos todos nós. Porque aquele que tem uma mágoa no coração passa a jogar elementos na corrente sanguínea, dando início a um evento que vai trazer doenças em cada um de nós. Um evento químico de acordo com os nossos pensamentos. Se nós temos a alegria de viver, se nós estamos sempre pensando positivo, se nós estamos querendo sempre ter compaixão com os outros, ser um homem ético nas menores coisas, nós vamos jogar elementos favoráveis, ocitocinas, dopaminas, dentro da nossa corrente sanguínea, que vão dar início a eventos químicos em cada um de nós, que vão nos dar alegria de viver, que vai reforçar nosso sistema imunológico. Aliás, o nosso sistema imunológico, segundo os neurocientistas hoje na Terra, eles comprovam que o nosso sistema imunológico trabalha justamente junto com a nossa intimidade, com o nosso sentimento, com o que nós trazemos de verdadeiro no nosso coração. Nós somos aquilo que somos, que pensamos. Então, o nosso sistema imunológico, que trabalha junto com o nosso sentimento mais íntimo, ele é quem vai se reforçar, criar anticorpos, dependendo se nosso sentimento for de alegria, de gratidão pela vida, de alegria de viver. Então, vejam os neurocientistas dizendo que a pessoa que é alegre, ela tem saúde. A pessoa que perdoa, principalmente a que perdoa, ela está contribuindo para a saúde dela primeiro. Porque aquele que perdoa acende uma luz dentro de si próprio. E as vibrações de amor passam por ele primeiro, para depois ir para as pessoas. E aí nós vemos Jesus dizer, não perdoai 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus nos aconselhava. Porque Jesus é um tratado de ciência, e Jesus já via lá na frente os resultados das mágoas que nós trazíamos, da hipocrisia daqueles que viviam ali pregando e não praticando, como nós vemos hoje na Terra, muito de nós com verniz, com a voz macia, mas na verdade trazendo e tristeza profunda, porque quem leva uma mágoa no coração não pode ser alegre. A alegria é aquele que perdoa, aquele que não guarda mágoas, aquele que está sempre alegre, esse está contribuindo. Segundo o Dr. Deepak Chopra nos diz, um cientista americano, aliás, mora nos Estados Unidos, é indiano, Dr. Deepak Chopra, ele diz assim, abra o vosso coração enquanto é tempo. Senão o cirurgião fará isso por você numa sala de cirurgia. Ou seja, tenha compaixão com os outros. Abra o coração, literalmente, com amor, com fraternidade, com compaixão, porque se assim não fizermos, nós vamos criar doenças cardíacas. Nós vamos ter que colocar um stent no peito, colocar uma válvula cardíaca, e nós vamos, outras doenças acontecer, o fígado, nós vamos ter um tumor no fígado, aquele que guarda mágoa, aquele que guarda rancor, ele está contribuindo para ter uma vida de doenças, uma vida de problemas, porque nós somos o que pensamos. Numa obra maravilhosa do Dr. Bruce Lipton, A Biologia da Crença. O Dr. Bruce Lipton, ele fala que nossas células são inteligentes. Essa obra maravilhosa, A Biologia da Crença, que eu aconselho que vocês leiam, fala justamente que nós somos realmente o que nós cremos. Se nós acreditamos que somos felizes, que somos alegres, que vamos viver felizes, nós estamos dando um comando para mais de 100 trilhões de células
que compõem o nosso organismo, segundo os neurocientistas. Cada um de nós detemos mais de 100 trilhões de células, todas elas aguardando um sentimento de compaixão, um sentimento de alegria, um sentimento de amor, um sentimento de perdão, porque todas as células, quando recebem essas vibrações magnéticas, elas, como um grande exército, trabalham para o equilíbrio orgânico de cada um de nós. Então, vejam, nós somos o que pensamos. Se nós somos alegres, felizes, nós vamos trazer realmente alegria e felicidade para nós e para os outros. E dentro daquela visão de Carl Gustav Jung, do inconsciente coletivo, nós vamos passando esse magnetismo uns para os outros, porque nós sabemos muito mais, por conta da doutrina espírita, a respeito da necessidade de pensar no bem. Porque a doutrina espírita, com seu caráter científico, veio levantar os véus da ciência espiritual, das influências que nós recebemos a todos os instantes da nossa vida. Assim como na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. Os espíritos nos respondem: muito mais do que imaginais, de ordinário dirigem vossas vidas. E nós, muitas vezes, espíritas, não acreditamos nessa influência que nós temos a todo momento, na influência positiva também do nosso guia. Eu tive uma experiência fantástica hoje, meus irmãos. Como todos vocês sabem, a maioria de vocês sabe, eu tive 2 infartos em 1919, um em outubro, outro em novembro. Fui para a UTI, passei por grandes dificuldades. E, graças a Deus, estou aqui. Se eu fosse um homem de bem, tinha morrido naquela época, mas ainda preciso estar aqui, ralando como cada um de vocês. E todas as noites, eu agora adquiri o INSS, eu consegui no INSS um respirador para poder respirar, porque no exame que eu fiz de apneia do sono, eu passo 70% da noite sem respirar. E o meu cardiologista, na época, quando eu tinha plano de saúde, disse: olha, você vai morrer a qualquer momento. Eu lavo minha irmã, não posso fazer nada, vá comprar esse aparelho. O aparelho era R$16.000, esse que ele deu o nome, que era o mais top. Eu fui ver o inferior, o mais básico, hoje é R$7.000, e eu, graças a Deus, os espíritos abriram as portas, eu consegui do INSS. O INSS que eu crivava de balas todos os dias, falando mal do INSS, e hoje me calo e agradeço a Deus porque recebi esse respirador. Pois bem, então estou em fase de adaptação, porque tem que ajustar a potência do oxigênio, e essa potência, o hospital que me deu o respirador, de lá, ele aumenta ou diminui a potência. Então, estou em laboratório ainda, e todas as noites eu tenho dificuldade para me adaptar com essa máscara, prendendo meu nariz e minha boca para poder respirar. Se eu afrouxo a máscara, o ar escapa, a máquina acusa. Se eu aperto, eu não consigo dormir porque eu vivo amarrado com essa máscara. Se eu quero ir no banheiro, tenho que desligar a máquina, tirar a máscara para ir no banheiro. Veja só que dificuldade. E nisso, toda madrugada agora, minha pressão vai para 16, 17, e essa madrugada foi para 17, 177, quase 18 por 10. Eu disse: meu Deus, vou morrer, o que é que eu faço agora? Aí comecei a pedir ajuda à minha esposa, me dando medicação, e eu comecei a lembrar do meu guia espiritual. E sentado no sofá, botei o ventilador na minha frente, e respirando, e ali fui me acalmando, orando. Aí veio na minha cabeça: mas será que essa comunicação, o meu guia está aqui 4 horas da manhã me atendendo? Será? Ou seja, duvidando. E naquele momento, instantaneamente, eu escuto aquela voz interior, que eu sempre escuto, e dizendo: a comunicação entre os mortos e os vivos é tão simples e natural como respirar, que ele diz, sabe? Então, a prova que ela existe é que você está com a pressão alta até agora, porque a sua companhia espiritual lhe levou, influenciou a você
está no pânico como você está agora e a pressão está lá em cima. Portanto, uma prova é que a comunicação existe, começou com seus obsessores naturais, atraído pelo seu medo, atraído pela sua pouca fé, mas nós estamos aqui lhe ajudando nesse momento. Nesse instante, meus irmãos, eu me arrepio quando eu falo isso. Eu sozinho, 4 horas da manhã na minha sala, minha cadeira do móvel da sala é aquela cadeira de móveis de gravatar pesada. Ela, como não é alinhada no chão, ela treme. Quando a gente sente, ela dá umas pancadas no piso do apartamento. Nesse momento que eu acabei de escutar a voz do meu guia espiritual, dizendo que estava me ajudando, eu escuto a cadeira tremer, balançar sozinha. Eu digo, meu Deus, essa cadeira é pesada. Eu olhei, não tinha ninguém, a cadeira sozinha se balançou. E ali estava a prova, meus irmãos, eu não tenho dúvida, daquela companhia que eu, pela minha imprudência, pelos meus vícios, pelas minhas dificuldades ainda de interiorizar todo o Evangelho de Jesus, com certeza nós nos conectamos a todo momento. Então nós devemos pedir ajuda aos Espíritos, porque esta comunicação é imediata e tão natural quanto respirar, segundo os Espíritos nos disseram essa madrugada. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que a ciência vem comprovando tudo isso para todos nós, mostrando que nós devemos ter, assim, um projeto de vida, que nós devemos ter um sentido da nossa vida. Todos nós devemos ter um sentido de viver. E a doutrina espírita nos dá o sentido de viver que faltava na vida de cada um de nós. A partir do momento que nós sabemos que não estamos sozinhos, a partir do momento que nós sabemos da interferência dos espíritos nas nossas vidas, a partir do conhecimento que nós estamos mergulhados aqui no mundo espiritual, onde nossos olhos materiais não enxergam, mas nossos olhos espirituais percebem, nossas vibrações percebem, nossa mediunidade percebe, e a nossa lucidez, compreendendo os ensinamentos dos Espíritos, nós adquirimos a fé raciocinada que estamos no meio de um mundo paralelo que aqui está entre nós, convivendo conosco, participando dos nossos vícios e das nossas virtudes. Porque quando nós pensamos levar uma cesta básica, imediatamente uma falange de espíritos se une a nós. Os parentes daquele que passam fome, levem para a minha família, e a intuição chega na nossa cabeça e nós vamos levar aquela cesta básica justamente para aquele necessitado que nós nem sabíamos que estava. Mas, do mesmo jeito, quando nós sentamos e arquitetamos um crime, arquitetamos uma traição de alguém, nós também imediatamente nos misturamos, atraímos espíritos que vão compactuar com a nossa missão equivocada de fazer mal aos outros. Então, a doutrina espírita, a ciência espírita, vem trazer justamente o que a ciência materialista vem nos informar hoje. O doutor Robert Lanza, um jovem cientista americano, que está hoje à frente das grandes descobertas científicas na Terra, ele tem a tese do biocentrismo. O biocentrismo, ele diz que a inteligência do ser, quando a gente morre, a inteligência permanece viva em mundos paralelos. O doutor Robert Lanza, que é um cientista, não é religioso. Ou seja, ele diz, não fala que o espírito sobrevive à morte, mas diz que a inteligência sobrevive à morte. Veja o que é que a ciência está dizendo, a mesma coisa que a doutrina espírita diz há mais de 164 anos para cada um de nós, falando sobre essa vida paralela, as colônias espirituais, onde nossas almas vão depois que desencarnamos. E o doutor Robert Lanza vai mais além. Ele diz que essa inteligência vai muito mais além do que viver em mundos paralelos. Essa inteligência pode voltar, tomar um corpo novamente e ter outra experiência física. Meus irmãos, o que é isso, senão a reencarnação? A ciência provando a reencarnação cientificamente, não dizendo que o espírito volta e reencarna, mas que a inteligência, que é a mesma coisa, a inteligência é o resultado do espírito, é a ação do espírito.
é a expressão do espírito. Essa inteligência, segundo a ciência, volta e toma um corpo para uma nova experiência física. Está aí cientificamente comprovado a reencarnação aqui na Terra. E a doutrina espírita, que não ensinou apenas sobre a reencarnação e não detém a posse da reencarnação, a doutrina espírita, ela ensina realmente uma questão biológica que logo, logo toda a humanidade vai compreender. No momento que toda a humanidade tiver a certeza que reencarna, tiver a certeza que nossas dores de hoje, que os nossos defeitos, assim como Jerônimo Mendonça teve a lucidez de escolher a doutrina espírita para ele transformar aquela dor, aquela missão que ele teria diante da humanidade, de trazer a alegria para todos nós, através do conhecimento da doutrina espírita. E Jerônimo Mendonça era uma pessoa muito doente, como nós já falamos, e certa vez ele teve uma hemorragia que não tinha como estancar. E ali foi debilitando, foi levado às pressas ao médico, naquele interiorzinho onde ele se encontrava, em Tuitaba. E ali o médico disse, olha, você, não sei o que é que eu faço, a gente está tentando, mas não consegue. Todo mundo doando sangue para ele. Aí Jerônimo Mendonça disse, doutor, eu quero ir para Pedro Leopoldo visitar Chico Xavier, para que Chico Xavier me veja pela última vez, e eu veja ele. O médico disse, olha, meu amigo, se você for nessa combizinha, você morre, você não aguenta, você está debilitado. Porque Jerônimo Mendonça perdia sangue há vários dias. Mas ele disse, você só poderia ir se fosse de avião. Os amigos, às pressas, foram no fazendeiro lá daquele interior, pediram ajuda, o fazendeiro cedeu a aeronave, levaram ele até Pedro Leopoldo, e à tarde ele estava no centro espírita, que Chico Xavier trabalhava, e Chico Xavier tinha ido fazer a campanha do quilo na pobreza da redondeza, e Jerônimo Mendonça ficou deitado naquela maca ali, aguardando Chico Xavier voltar. Já estava o lençol vermelho de sangue, porque ele estava ensopado de sangue, e já tardia Chico Xavier volta, e quando abre a porta do centro e entra, dá de cara com Jerônimo Mendonça, e Chico diz, mas vejam que vem nos visitar. Jerônimo Mendonça, não acredito, parece uma rosa vermelha. Ou seja, começou a brincar com Jerônimo Mendonça e disse para a sua equipe de voluntários da caridade que ia com Chico levar mantimentos, dinheiro, alimentos para os pobres naquela tarde. Venham todos vocês, façam a fila aqui, e cada um passa por Jerônimo Mendonça, dá um beijo na testa dele e segue. E todos fizeram assim. Chico Xavier foi o último dessa fila. Quando chegou no final, Chico Xavier colocou a mão no peito de Jerônimo Mendonça e fez uma prece. Instantaneamente, Jerônimo Mendonça foi curado daquela hemorragia, e ainda durou vários anos depois. E o médico ficou sem saber que milagre foi esse. Então, vejam, este homem que vem nos ensinar a real alegria de viver. E a doutrina espírita veio para nos dar a alegria de viver. Porque não mais pode continuar o espírita? O meu problema é genético, essa cara carrancuda e feia, mas por dentro eu sou alegre, por dentro eu tenho humor, por dentro eu gosto da alegria de viver, embora tenha momentos, como cada um de nós, temos momentos de desespero, porque isso é o instinto de defesa de cada um de nós. Nós ficamos desesperados, ninguém quer perder esse momento glorioso de aqui estar na Terra, como nós estamos agora, nessa experiência valorosa que é um corpo físico. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos, nessa noite maravilhosa, interiorizar todos os ensinamentos de Jerônimo Mendonça, toda a atitude de Jerônimo Mendonça, e principalmente colocar dentro de nós a energia mais sublime que existe no universo, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus
é preciso entrar primeiro dentro de nós, para que ele faça a transformação interior que nós precisamos. E aí ele se propaga para nossos parentes mais próximos, para nossos vizinhos, para nossos amigos, para nossa comunidade, nossa cidade, e assim vai essa alegria de viver que a doutrina espírita nos traz, transformando essas carrancas de todos nós em sentimento de alegria e dignidade, de serenidade diante das dificuldades que nós estamos passando e da certeza que esse coronavírus só vai levar aquele que está programado para levar. Porque Deus não joga cartas, não joga dados. Deus, ele permite a estrutura matematicamente das nossas vidas, a lei de ação e reação de cada um de nós. E aquele que estiver sintonizado com o bem vai passar por esse momento de transição planetária com alegria no coração. Aliás, não vai sentir o doloroso processo de transformação da Terra, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restituídas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e nesse instante um coro de anjos aqui se reúne e nos convidam. Irmãos, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e num coro divino derrame vibrações de amor por todos os pontos do universo. Irmãos que amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e fazei as vontades de Deus que está no céu e dizei do fundo de vossas almas: Senhor, Senhor, e seremos dignos do reino do céu. Esta mensagem, meus irmãos, está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. É a síntese da doutrina espírita, ditada por Jesus de Nazaré, o ser mais sublime que aqui veio trazer a lei de amor. E a lei de amor se resume na máxima de Jesus, no Evangelho de Jesus. No princípio, todos nós fomos criados simples e ignorantes, segundo a doutrina espírita, mas simples e ignorantes, nós tínhamos os instintos. Na verdade, no começo nós tínhamos instinto. Esse instinto, depois trabalhado com as reencarnações sucessivas que nós já tivemos, através dos milênios por fora, dos anos aflitos, dos centenas de anos afora que nós vivemos, em várias encarnações, nós transformamos nosso instinto em sentimentos. Sentimento de amor, sentimento de paixão, sentimento de alegria, sentimento de tristeza. Nós adquirimos através de milhares e milhares de reencarnações e hoje estamos aqui diante dessa transformação do sentimento que nós devemos transportar esse sentimento para o exercício do amor, a mais sublime energia que existe no planeta e no cosmos, que é o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos ser alegres, interiormente principalmente, porque muitas vezes nós sentimos tantas dores que não dá nem para sorrir. Nós passamos tantas dificuldades que não dá nem para ter um sorriso nos lábios, porque a fome é tremenda, a fome dói o estômago, a fome descompassa o nosso coração. E quantas pessoas nos sinais com fome vêm em nossa direção pedindo alimento. E os Espíritos dizem: não espere para aquele vir buscar o pão ou bater na porta do seu carro para pedir uma moeda.
vá em direção àqueles que sofrem, porque a verdadeira caridade, que a doutrina do Espírito nos ensina, é a gente se levantar e ir atrás de servir aquele que nem sabe, porque o verdadeiro necessitado, ele muitas vezes tem ética, tem vergonha de estender a mão, de dizer a um amigo que está com fome, que está precisando de um dinheiro para uma passagem. O verdadeiro necessitado não vai atrás pedir, ele aguarda com fé em Deus que alguém vá visitá-lo e levar uma bênção para ele. Portanto, a doutrina espírita vem nos trazendo essas informações que todos vocês já sabem. Recebam um abraço de todos que fazem a Casa dos Humildes e que nós, nesse momento, deixamos nosso magnetismo, nossa energia de amor impregnado no coração de cada um de vocês e aproveitando agora para devolver a palavra à nossa irmã Cláudia, para que ela dê prosseguimento à finalização dos nossos trabalhos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Ô, Taua, Obrigada. os agradecimentos são nossos. Fala, Genilda. Obrigada, meu irmão. Estava precisando ouvir essa sua mensagem, irmão. Muito obrigada, que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Eu agradeço e elevo as vibrações de amor para Jerônimo Mendonça, onde ele estiver, que ele receba, porque ele é que merece tudo isso. Muito obrigado, gente. Viu? Fiquem com Deus. Olha, e até outra oportunidade. Gostei da tua cara carrancuda, do teu coração alegre e das tuas palavras. Muito obrigado. A toda a tua família. Que Deus te abençoe. Que bom, muito obrigado. Então, o agradecimento realmente é todo nosso por esse trabalho maravilhoso, que você possa levar à sua instituição um abraço enorme de todos aqueles que fazem o Instituto Espírita Semeadores da Fé, e que bom que você pôde compartilhar conosco essa noite um assunto desse tão maravilhoso, né? Trazendo para nós tantos exemplos positivos que vão nos incentivar a buscarmos essa alegria de viver, principalmente como nós falamos no início, na época, né, difícil que nós estamos vivendo agora, esse período. É verdade. Mas, vamos também agradecer a presença de todos. É muito bom estar aqui com todos vocês. E, sem mais delongas, encerrar os nossos trabalhos, pedindo para que o nosso irmão Genilson faça a nossa prece de encerramento. Minha gente, só rapidinho, Genilson, eu queria pedir para que todos, no momento da prece, sintonizassem, elevassem o pensamento para Marluce, uma grande amiga minha que desencarnou hoje. Vamos lá. Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso amado Mestre, irmão, te agradecemos mais uma vez por esse momento que nos permitiste estarmos ouvindo essas palavras que foram trazidas pelo nosso irmão Taua. Oh, meu Deus, que palavras belas para que nós pudéssemos reflexionar o nosso dia a dia, a nossa vida e torná-la feliz. Ainda assim, meus queridos, agradecemos mais uma vez pela vida, pelo nosso dia, pela nossa saúde. E sendo assim, te pedimos, mestre querido, que nos proteja, nos abençoe, nos ampara, nos ilumina e, por fim, nos concede a sua consoladora e libertadora paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigada a todos, uma boa noite e até Boa o nosso próximo encontro. Um abração aí, Taua. Obrigado. Deus com vocês. Boa noite, gente. Com vocês. E até Tchau. amanhã. Um abraço a todos. Boa noite. Adeus. Daniele!
Vinícius já veio para falar aí. Menina, eu ainda perdi que palestra, viu? Eu não sabia. Menina, meu Deus, que palestra boa. Tá precisando ver bastante. Vou tirar. Até a frente escolhida aqui. A senhora aqui, olha, desce. Quanto que bata ali, não? Quanto que bata ali? O meu pulso. E se ele fizer cocô na cueca, esconde. Ele tá Eu dou teu pai. Eu dou teu pai. Meu papai, sabia que essa mão feia, essa mão é feia, o cabelo dela é feio aí. Não, é bonita. Mas aí eu me digo que ele vai disparar Eu sou feijão, é?